Kaido disse, você não poderia ser Joy Boy também pelo que parece. E ele também disse, você acha que eu sou o Joy Boy? Esse mundo que eu quero criar é realmente o que você deseja? Isso falando diretamente para o seu companheiro lunariano Alber, que contou para a criatura sobre a lenda desse grande guerreiro do passado, e de sua volta para cumprir uma antiga promessa. O pensamento do Kaido é muito simples, só será Joy Boy quem o derrotar. Como ele mesmo disse, Akuma no Mi não é tudo, aquele que deseja ser o mais poderoso deve ter o Haki mais poderoso. Ou seja, para ser Joy Boy só bastava o superar. Ao longo da obra, personagens como Kaido deixaram meio que subentendido que existiram mais de um Joy Boy ao longo das eras, e que existe sim uma diferença entre Nika e Joy Boy. Seria Nika o primeiro Joy Boy? E se esse for o caso, quais foram os outros candidatos a esse título ao longo do tempo? É sobre isso que eu quero discutir, trazendo teorias bem interessantes pra vocês, e eu tenho certeza que vou conseguir me aprofundar bastante nesse tema, e até possivelmente desvendar algumas perguntas que o próprio Oda ainda não respondeu. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e seguinte, próxima semana já voltam os capítulos de One Piece, então já liga as notificações pra não perder nossa análise, e confesso que eu não sei o que esperar do capítulo 1115, mas uma coisa é certa, nós teremos mais informações sobre Joy Boy e por isso esse vídeo chegou em um momento certo. E sem mais enrolação, depois da intro, bora direto pra essa teoria. Aparentemente, Nika e Joy Boy não eram as mesmas pessoas. Percebam o seguinte, um povo adorava Nika como religião, os bucaneiros, e outro esperava pelo retorno de Joy Boy como se já tivessem estado com ele, diferente de uma lenda como Nika. Isso se tornou um fato no último capítulo, o que significa que Nika pode ter sido o primeiro Joy Boy, o primeiro pirata da história desse mundo, mas significa que existiram pelo menos mais um candidato ao título de Joy Boy. Percebam que quando Kaido diz, você acha que eu sou Joy Boy, significa que para ser essa pessoa basta ter um objetivo, uma vontade herdada para os mais íntimos fãs dessa obra, ou segundo o próprio Kaido, ser extremamente forte. Mas o que de fato faz com que uma pessoa se torne Joy Boy? Bem, o título de Joy Boy surgiu pela primeira vez na trama de One Piece apenas 2 anos depois da separação do Chapéu de Palha, quando a Nico Robin leu o nome em um dos poneglyphs na Ilha dos Homens Peixe. Desde então, o título voltou a aparecer em alguns outros momentos, mostrando que ele foi relevante para o mundo de One Piece e será importante para o seu futuro. O primeiro Joy Boy surgiu há mais de 800 anos antes dos eventos de One Piece. Sua primeira menção está no poneglyph da Ilha dos Tritões, que menciona uma promessa que os habitantes da ilha fizeram com ele. A promessa envolvia levantar Noah com a ajuda de Poseidon, mas por algum motivo essa promessa foi quebrada, dizendo que daqui a 800 anos outra pessoa apareceria para cumprir o propósito. Gold Roger chegou à última ilha, ele conseguiu ler toda a história do mundo, incluindo o século perdido, e deu risada de Joy Boy, dizendo que queria ter vivido na mesma época que ele, o que levou a dar o nome Laugh Tale para essa ilha, um conto de risada, já sinalizando que Joy Boy era uma pessoa risonha e alegre. Depois de visitar a ilha, o bando de Roger levou Kozuki Oden de volta para Wano para que ele abrisse o país para eventual volta de Joy Boy. Infelizmente, os planos não se concretizaram por causa de Orochi e Kaido, que foram responsáveis pela morte de Oden. O primeiro candidato a esse título para mim foi Roger. Quando Roger encontra Rayleigh em sua canoa fazendo nada da vida, ele pergunta se o futuro Rei das Trevas gostaria de virar o mundo de cabeça para baixo junto a ele. Aquele jovem demonstrava uma confiança e uma convicção aparentemente inabalável, mas que foi prejudicada, digamos assim, por causa do tempo. O tempo é fundamental aqui em One Piece, por causa disso, um dos personagens mais poderosos da obra, o cara que encontrou o tesouro após anos de dominação do governo mundial, chegou tarde demais. Não seria Roger o novo Joy Boy por ter encontrado One Piece? Eu acredito que sim, ele poderia ter concluído o objetivo deixado por Nika, mas como Madame Charlie o disse, era cedo demais. A Poseidon ainda não havia nascido, assim como a grande inundação ainda iria demorar um pouco mais para acontecer. Uma coisa fica clara, quem detém o Chapéu de Palha tem essa possibilidade maior de ser esse escolhido, pelo menos é isso que fica subentendido na obra. Nas histórias de Noland é nos mostrado pela primeira vez na linha cronológica de One Piece um garoto usando o Chapéu de Palha. Quem seria ele? E afinal, quem deu o Chapéu de Palha para Roger? Percebam como isso é mais complexo do que parece? E se formos mais ainda para o passado, encontramos outro grande candidato. E cara, é literalmente um grande candidato. O Ors.
Quando eu vi o corpo dele na terra congelada, não conseguia parar de tremer. Há 500 anos atrás, esse ser nojento teve seu último fôlego depois de ter devastado os oceanos. É contado que havia um país onde criminosos de diversas nações eram reunidos. Este lendário país era conhecido em todo o mundo, e esse era o seu líder. Essa foi uma frase dita por Gekko Moria a respeito da história de Ors e como ele foi grandioso, causando bagunça nos oceanos há pelo menos 6 séculos atrás, sendo conhecido como o grande puxador de continentes. A capa do volume 48 mostra Ors atrás de Luffy, com ambos gritando da mesma forma. É nesse arco que vimos Luffy fazendo a pose do Nika antes de ser colocado dentro do gigante, e também vimos a capacidade do gigante de se esticar. Por mais que as sombras não dessem os poderes do outro corpo, é só lembrar do Ryuma quando estava muito limitado por estar usando a sombra do Brook. E não era esse o caso do Ors. Ors que aliás coloca uma pedra na sua cabeça, já que ele queria um chapéu. Isso tudo é apenas a personalidade de Luffy, ou é o Oda nos falando que esse gigante poderia ter sido um Joy Boy eras atrás? Existem alguns prenúncios sobre isso. O primeiro deles é quando Little Ors Jr. usa o chapéu de palha que Ace lhe deu. Acho que quando olharmos para trás, percebemos que o Oda estava tentando nos dizer algo grande. E o segundo momento em que o Oda prenuncia Ors sendo um menino alegre é quando ele faz o Moria colocar a sombra de Luffy em Ors. E por o Luffy ser o Joy Boy atual, quando ele colocou a sombra de Luffy no Ors, o Oda provavelmente está tentando nos dizer que o Ors no passado foi um Joy Boy. Na frase de Moria é dito que esse gigante reunia diversos criminosos de diversos lugares diferentes em sua ilha lendária. Acontece que isso pode ser uma informação que pode ter sido alterada pelo governo mundial com o tempo. Na verdade, Ors poderia ter reunido várias pessoas que sofriam preconceito, pessoas diferentes e por isso eram tratadas como criminosos pelo governo. Bem semelhante ao que Big Mom fez em Totoland no final das contas. Ela tinha um sonho até que parecido com o de Joy Boy no sentido de querer reunir todas as raças, além de terem a comida como fonte de alegria, o famoso banquete que tanto dizemos aqui. E coincidentemente, quais foram uma das raças que Big Mom não conseguiu trazer para o seu lado? Os gigantes e os Lunarianos. Mas diversos outros fatores o impediam que ela realmente fosse uma Joy Boy, diferente de Ors, que poderia ter sido sim um gigante bondoso. Galera, tem muitos outros detalhes sobre esse personagem que inclusive vai dar para fazer outro vídeo sobre isso. Mas no momento vamos para o próximo candidato, o Shanks. Alguns leitores criticaram Shanks chamando-o de oportunista covarde por esperar que seus possíveis adversários, Kaido e Big Mom, fossem derrotados por outros piratas ao invés de enfrentá-los pessoalmente. Mas o fato é que Shanks sabia sobre esse tempo correto para a chegada do escolhido, e ele sabia que o escolhido poderia ser Luffy. Eu falei aqui que usuários do Chapéu de Palha ao longo do tempo poderiam ser os prováveis Joy Boys de suas respectivas eras. E o Shanks, ele poderia entrar nesse ponto? Provavelmente sim, e como Kaido disse, o homem que tiver o maior haki pode conquistar tudo. Shanks aparentemente é o maior usuário de haki do rei da obra, pelo menos até o momento em que Insama entra em ação. O problema do Shanks é o seguinte, ele já sabia que não poderia concretizar o desejo de Joy Boy. Tudo indica que Roger, antes de partir, passou uma informação extremamente reveladora para o pequeno Shanks que o fez chorar. Isso somado com todo o conhecimento que ele obteve da Terra do Gigante sobre o Guerreiro da Libertação. Fica claro que o Ruivo sabia que essa profecia precisaria de algum tempo para se cumprir, e ele, como ex-membro dos Piratas do Roger, ficou no aguardo do Joy Boy. Por isso, ele roubou a fruta do governo, sabendo exatamente da sua importância. E após Luffy comê-la, a única coisa que ele poderia fazer era confiar no destino e torcer para que aquele garoto fosse um grande pirata. E após Luffy atingir o Gear 5 forma Nika, adivinhe só, isso mesmo, o Shanks fez o seu movimento. O próximo candidato é o Ace. Existe uma antiga teoria que Kaido pensava que Ace era o Joy Boy. Os principais pontos dessa teoria eram basicamente os seguintes: Kaido conhece a lenda de Joy Boy, pois uma vez ele pensou que era o próprio. Ele sabia que Joy Boy tinha algo a ver com fogo, era um D e viria para libertar o Wano. Ace tem todos esses requisitos e ainda é filho do Roger, então por que Kaido não o confundiria com Joy Boy? A teoria também mencionava que em Marineford foi Shanks que impediu Kaido de ir pra guerra, pois ele queria enfrentar o Ace para saber se ele era realmente Joy Boy. E curiosamente, o Ace também invadiu a terra de Wano anos atrás, como bem vimos na luta entre Yamato contra Ace. A tripulação de Shanks conseguiu parar Kaido e sair ilesa, mas como isso aconteceu? Ele provavelmente disse a Kaido que Ace não era Joy Boy e era Luffy na verdade. Então a frase "você não poderia ser Joy Boy" dita por Kaido ganharia outra interpretação. Ace deveria herdar o propósito de Joy Boy, mas Luffy o fez por acidente. Primeiro de tudo, Laugh Tale. Roger e seu bando chegam lá e descobrem que ainda faltam 20 anos. Assim ele aprende todos os segredos do mundo e como despertar a vontade de Joy Boy. Ele sabe que quem o carregar deve cumprir a vontade do D, comer a Gomu Gomu no Mi e provavelmente estar vivo e no auge em 20 anos. Ele está morrendo, então toma uma decisão. Será o seu filho quem o carregará. Então vamos entrar nas suposições aqui. Ele diz
claramente ao seu bando para garantir que o menino chegue a Laugh Tale, tendo Crocus e Rayleigh em locais importantes e também Shanks está por aí cuidando dos mares. Ele então faz Shanks roubar a Gomu Gomu no Mi e diz a ele para levar para a ilha Dawn, em alguns anos onde Ace estará crescendo. Shanks faz exatamente isso, mas ao chegar na ilha conhece Luffy que come a fruta por engano. Agora é hora de mudar os planos e apoiar o irmão de Ace que comeu a fruta. Felizmente ele também preenche todos os requisitos para se tornar Joy Boy. E isso está relacionado com Marineford, onde Kaido, o Gorosei e possivelmente até Barba Branca ainda pensam que Ace carrega a vontade de Joy Boy e é por isso que o evento tem tamanha importância. Shanks impede Kaido de revelar que Ace não é de fato o escolhido e retorna a Marineford para parar a guerra e proteger Luffy, deixando os Gorosei pensando que mataram Joy Boy. Roger queria que Ace fosse Joy Boy e ironicamente ao deixar Ace crescer como órfão em sua sombra, ele empurrou Ace para fora desse caminho. Ace não queria ser um rei pirata ou libertador, ele encontrou o que realmente procurava na tripulação de Barba Branca, uma família. E por fim, temos o Luffy. Luffy é o personagem que comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika e obviamente ele é o atual Joy Boy. Não apenas isso, como o Joy Boy definitivo e verdadeiro. Afinal, nenhum dos outros comeu essa fruta foi capaz de acordar seres antigos. Mas é isso que faz Luffy ter esse título? Ou os outros que não a comeram não poderiam ser Joy Boy? Acreditamos que não, afinal basta que a vontade seja herdada e seja cumprida para que o desejo de Nika seja cumprido. Eu sinto que nós precisamos de mais informações sobre esse ponto, mas uma coisa é clara, e o Oda fez questão de colocar isso na obra. As frutas Zoan possuem vontade própria, e o Luffy foi escolhido por ela. Então se vocês gostam do destino, esse pode ser o principal ponto para que Luffy seja o detentor definitivo desse título. E galera, esses foram os Joy Boys ao longo das eras na minha opinião. Claro que provavelmente vocês podem estar sentindo falta de personagens como Noland ou mesmo Shebeck, mas são personagens que respectivamente um morreu chorando e em sua jornada nos foi mostrado uma luta contra práticas de geração antiga do povo do céu, talvez confrontando o próprio Nika. E o Shebeck é um personagem que nós precisamos de muito mais informações, porque ao mesmo tempo que ele pode ter sido sim um Joy Boy do passado, ele pode ter sido o vilão mais sanguinário que já existiu e herdado seu propósito de outra pessoa. Mas galera, é com isso que nós encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo aí embaixo, porque isso nos ajuda muito a manter o nosso conteúdo aqui no canal, e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Esse vídeo basicamente é um preparativo apenas para o capítulo que está por vir, porque nossa análise vai trazer muito mais teorias sobre o Joy Boy para vocês. Até porque nós temos revelações do Oda por vir aí, e possivelmente até um flashback do Joy Boy, que nós estamos esperando há tanto tempo na obra. Então fiquem ligados e ativem o sininho para não perder nada, e nos sigam no Instagram para mandar suas perguntas pro próximo Supernovas Respondem. E é isso galera, valeu!